partir de agora está gravando. Boa tarde. Boa tarde. Senhor Antônio, eu gostaria que o senhor falasse seu nome completo para registro, por favor. Antônio Palocci Filho. Senhor Antônio, a pedido da defesa, a gravação vai ser feita fora de ângulo para preservar sua imagem, né? Essa moitiva no âmbito do PIC número 1.16.00.003701/2015-70, que trata do investimento dos fundos de pensão no FIP Sondas, cujo empreendimento subjacente é a Sete Brasil. O senhor firmou um acordo de colaboração com a Polícia Federal, que foi homologado com o Tribunal, com o TRF da 4ª Região. E, em razão desse acordo de colaboração, o senhor vai ser ouvido nessa condição de colaborador e, portanto, abdica o direito de silêncio. O senhor está acompanhado por advogado e o senhor entende, o senhor compreendeu tudo que eu falei? Claro, estou ciente, me considero sob adequado acompanhamento jurídico e estou disposto a falar tudo que eu sei a respeito do assunto. Tá. Posso te interromper? Me leio Claro. a gravação. É que tem a câmera aqui que tá ligada, ministro. Aí se o senhor se mas não- abaixa, não acho que tá pega. aparecendo. Não? Não, Pois não, então eu interrompi à toa. Não, até aqui não aparece. Só para não ficar com a folha ali na frente. A folha está aparecendo. Tá. Desculpa, doutor Frederico. Não, claro. Para garantir a não reprodução da imagem. Bom, inicialmente, antes de entrar especificamente no FIP Sondas, eu gostaria que o senhor fizesse um breve relato sobre como é a atuação política de partidos e de agentes políticos nas decisões dos fundos de pensão. Qual é o fato mais remoto que o senhor lembra, né? Sem ser muito específico, porque não é objeto aqui, mas como é essa atuação desde do evento mais remoto que o senhor conhece sobre esse assunto? Então, o evento mais remoto que eu conheço sobre atuação em fundos de pensão que envolva a mim e ao PT foi quando o ex-presidente Lula me chamou no atual Instituto Lula, que era o Instituto Cidadania. Isso era em 96 a 98, antes dele ser candidato a presidente naquela campanha vitoriosa de 2002. E quando pela primeira vez o PT elege um representante na Previ, portanto o PT não era governo, mas havia eleito um representante na Previ dos funcionários. Uhum. E quem procura o presidente para procurar uma interferência nesse fundo é Emílio Odebrecht, em nome da Braskem, que tinha sociedade com os fundos de pensão e estaria tendo por parte desse representante do PT muitas dificuldades. Então ele nos pede para interferir nisso. O Lula me chama porque esse representante do PT era uma pessoa do meu relacionamento, que vem depois a se tornar presidente da Previ no governo Lula, que chama Sérgio Rosa. Então esse foi o evento mais antigo de atuação que eu conheço dos políticos do PT em relação ao fundo de pensão. Foi uma iniciativa para apoiar a Braskem no fundo da Previ. Quando do início do governo Lula, aí sim o governo ocupou o comando dos fundos. Eu pessoalmente nomeei os fundos da área econômica, o Previ porque era vinculado ao Banco do Brasil e Funcef que era vinculado à Caixa. E também a Petros, que era vinculada à Petrobras, foi nomeado por pessoas do PT. O senhor nessa época era ministro? Oi? O senhor Eu era ministro da Fazenda nessa época, em 2003, início de 2003. Então nós nomeamos esses fundos todos. Então, na Previ nomeamos Sérgio Rosa, que é exatamente essa pessoa que lá atrás tinha sido eleita representante dos funcionários, na Previ, presidente da Previ, Sérgio Rosa, presidente da Petros, Wagner Pinheiro,
também petista, e presidente da FUNCEF, Guilherme Lacerda, também petista. Sérgio Rosa era do meu relacionamento e do Gusquem, Wagner Pinheiro era do meu relacionamento e do Gusquem, Guilherme Lacerda mais do relacionamento de José Dirceu e Gusquem. Gusquem tinha uma relação ampla com os fundos, porque ele trabalhou tanto como deputado quanto como consultor privado, totalmente voltado para o assunto previdência privada e previdência social. Então ele atuava muito nessa área. E o quarto fundo que tinha importância no governo era o Postales. Esse era totalmente controlado pelo PMDB, desde o primeiro governo Lula, quando o PMDB entra no governo, que é no meio do primeiro governo, até o final do governo Dilma, o Postales foi controlado pelo PMDB. O senhor lembra o nome do gestor que atuou? Não lembro, dos Postales eu não lembro, mas todos os presidentes e principais gestores do Postales, eu não tinha relacionamento com eles, mas eram indicados e controlados pelo PMDB. A indicação era através do Ministério? Era através do Ministério. E o PMDB controlava o Ministério, no caso... A partir da primeira vez que o PMDB controlou o Ministério, que foi, se não me engano, o ministro... porque é comunicações, né? Correios, Postais, Comunicações, foi o ministro Eunício Oliveira. Se não me engano, ano de 2004 ou 2005. Tá? A partir daí eles começaram a controlar os fundos. Eunício Oliveira. O primeiro ministro do PMDB na área de comunicações. Porque o PMDB não integrou o início do governo Lula, eles entraram no meio do governo Lula, do primeiro governo Lula. E o mecanismo era sempre esse, através do Ministério subjacente... Era o Ministério que indicava, o Ministério ao qual era ligado o fundo, é quem indicava o presidente dos fundos. O fundo tem o presidente, os gestores, tem representantes dos funcionários, mas quem controla o fundo, essencialmente, é o presidente, 2, 3 diretores, que são nomeados pelo governo. O governo, que eu digo normalmente, é o ministério da área que o fundo é vinculado. Então, por exemplo, no caso da Petrobras, foi o Ministério das Minas e Energia, que foi a Dilma, que era ministra, mas o Zé Dirceu... foi a Dilma que era ministra, quem fez a indicação, mas o nome veio de mim e do Luiz Gusquem, o nome de Wagner Pinheiro. O nome de Sérgio Rosa veio de mim, foi indicado no Banco do Brasil e também no Gusquem. E o Guilherme Lacerda foi uma indicação do Zé Dirceu. Os nomes, eles sempre passavam pelos ministros. Os ministros sabiam que essa influência seria utilizada para obter vantagens indevidas? No início não era essa a motivação, mas com o tempo essa motivação se tornou evidente e tanto não era de início uma motivação assim, como que você vai ver comportamentos diferenciados em relação aos presidentes dos fundos em relação a atos ilícitos, porque eles não foram previamente chamados para isso. Mas, obviamente, que ao longo do tempo, todos eles, de uma forma ou de outra, se adequaram a comportamentos ilícitos. Entendi. Quando que acontece essa virada? Que os gestores, então, colocados lá para, vamos dizer, marcar posição, porque era importante ter alguém no fundo, né? Eles deixaram de ter esse papel, né, de estar numa posição importante para obter vantagens indevidas, para pedir investimentos. Como é que isso mudou? Tem duas questões fundamentais onde você pode dizer que os presidentes de fundo não atuaram de maneira adequada ao seu regimento de atuação. A primeira é quando eles obedecem a determinações políticas do governo para determinados investimentos e não respeitam os critérios do próprio fundo. Isso foi muito comum, no caso Sondas foi explícito, quando o presidente Lula pessoalmente chamava os presidentes de fundos, às vezes em conjunto, 3 ou 4 fundos, às vezes separados,
e dava uma determinação para que eles colocassem recursos em determinados investimentos que eram prioridade do governo, não necessariamente dos fundos. E dentro desses investimentos tinha todo o ilícito possível. Então, não necessariamente, nesse caso, o presidente do fundo cometiu o ilícito da propina, mas ele cometiu o ilícito de subverter as normas de investimentos do fundo para atender a ordem política, sendo que ele sabia que nesses projetos existiam ilícitos. Um segundo aspecto é quando o próprio presidente do fundo, ou o diretor do fundo, participavam do ilícito. Nem sempre isso acontecia, mas muitas vezes isso aconteceu, não é? E aí de forma diferenciada entre cada presidente de fundo. Por exemplo, eu sei que o Sérgio Rosa ele fazia essa primeira parte de atender ao pedido político e, portanto, subvertia, por pressão do governo, a ordem, subvertia os critérios de operação técnicos do fundo, da Previ, mas eu não tenho conhecimento de pedido de propina para si mesmo do Sérgio Rosa, não tenho conhecimento. Não quero nem dizer que houve, nem que não houve, mas digo que eu não tenho conhecimento. Wagner Pinheiro eu sei que operava a pedidos políticos de maneira mais ampla e que recebia contribuições para isso, contribuições pessoais, propinas. Guilherme Lacerda era... Só fazer uma interrupção técnica, doutor Frederico, se o senhor me permite. Claro. Esses temas, a gente queria se cingir, não por uma reserva mental, mas a questão dos fundos SET Brasil, não a sistemática geral dos fundos, para não invadir o sigilo de outras colaborações. Tá, tudo bem. Não, mas então, sem entrar em especificidade, o senhor disse que algumas pessoas recebiam vantagens indevidas, outras simplesmente operavam a ordem política. Operavam na ordem política. Mas mais ou menos no tempo, né? Que ano mais ou menos há essa virada que eles começam a operar, que eles deixam de atuar para marcar posição ali no fundo e passam a atuar de familista? Isso é progressivo. Por exemplo, eu estava falando do Wagner Pinheiro, eu ia completar com o Guilherme Lacerda. O Guilherme Lacerda era mais ampla ainda a atuação dele, genericamente, em relação à fase ilícita. Ele aceitava as decisões políticas, sabia que existia propina e pedia para si mesmo também, até tanto para proveito próprio quanto para sua candidatura, que em 2010 ele se tornou candidato a deputado federal, então fez vários tipos de ilícito para sua própria candidatura. Então isso vem ao longo de 2005, 2006. A candidatura dele foi ano 2010. Candidato a deputado federal. Tá? Então, entre 2006 e 2010, há uma mudança radical na forma... Sim. Começa em 2004, 2005, já começa a ter pedidos para os fundos para realizar operações políticas com fins ilícitos. Como que os fundos sabiam que essas operações eram ilícitas? Os presidentes de fundo, porque basicamente quem ia tratar com eles, na maioria das vezes, não era o ministro da área, era o tesoureiro do PT. Então, quando o tesoureiro do PT vai tratar com um presidente de fundo um assunto, ele sabe do que se trata. Então, às vezes fazia conversa explícita, às vezes não. Quem era o tesoureiro? O tesoureiro foi Delúbio Soares, depois foi Paulo Ferreira, depois o Vacari. O Vacari começa a atuar com fundos antes mesmo dele ser tesoureiro, porque ele já tinha um relacionamento grande com as pessoas dos fundos e com as pessoas do movimento sindical bancário. Delúbio, Vacari e Paulo Ferreira, entre os dois. O Paulo Ferreira foi um período muito curto. Na verdade, os dois que atuaram mais amplamente foi Delúbio e Vacari.